Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Cenário Entrevista. Eu sou Liliane Araújo e toda semana eu vou trazer para vocês muita informação, bastidores políticos, temas polêmicos, direitos civis, entretenimento e convidadas inéditas. No programa de hoje eu recebo o Tenório Nunes Teles de Menezes, mais conhecido como Tenório Teles. Ele é professor, poeta, ensaísta, dramaturgo e crítico literário brasileiro. Membro da Academia Amazonense de Letras, leciona literatura brasileira e foi coordenador editorial da editora Valer. Atualmente, compõe a gestão da Prefeitura de Manaus como presidente do Conselho Municipal de Cultura. Tenório Teles, seja muito bem-vindo ao programa. Eu já começo falando que eu já falei seu currículo, você é um renomado escritor amazonense, possui diversas obras publicadas que abordam poesia, ensaio, teatro e crônica. Conta pra gente como é que começou o gosto pela literatura. A minha experiência com a palavra está associada muito à minha vida escolar. Eu nasci no Rio Purus, num Paraná chamado Santo Tomé, e passei minha infância na casa dos meus avós, no Rio Solimões, numa comunidade. E foi lá que eu aprendi a ler, com o meu tio, que era professor lá, ensinava as crianças. E o primeiro livro que eu li foi a Bíblia, porque lá na casa dos meus avós só tinha uma Bíblia lá, que ficava guardada, e eu descobri esse livro. Foi com essa leitura que começou essa minha paixão pelas palavras. Eu fiquei muito encantado quando eu li a Bíblia, menino, com 6 anos de idade, porque é um livro cheio de muitas imagens, de muitas referências, que para uma criança pequena desperta muita curiosidade e muito medo também. Eu fiquei com muito medo quando eu li aquele livro por conta das imagens, das cenas e tal. Mas essa primeira experiência me marcou profundamente. Eu me lembro até hoje das passagens que eu li quando era menino. Me lembro de uma passagem do Gênesis, quando Deus criou o homem, depois criou a mulher, mas a passagem que mais me encantou, inexplicavelmente, foi a passagem que Deus vai com Adão, andando pelo mundo, por aquele mundo em que Adão estava inserido, dando nome às coisas. Esse ato de dar nome, né, às coisas foi uma coisa que me fascinou muito quando eu li, ainda menina, esse texto bíblico. E claro, isso tem tudo a ver com a minha vida posterior, essa relação com as palavras, com a linguagem, né? E começou dessa maneira. E depois eu tive muitos professores que me estimularam muito na escola com relação à importância da leitura, né? Comecei a ler textos e felizmente eu estudei numa escola primária em que a gente aprendia a ler e aprendia a escrever. Então a gente escrevia muito, né? As cópias. Hoje está um pouco fora de moda isso, mas na época foi muito importante, e principalmente as redações. Eu, quando estava na 3ª série, na 4ª série, eu escrevia muitas redações e a professora elogiava quando estava boa, então isso motivava muito. Foi na escola primária que começou todo esse meu encantamento com as palavras, com o texto e com a literatura. Ou seja, a mania de ler e escrever sempre fez parte da sua rotina. Na sua carreira agora, de leitor, escritor, quais foram as obras que te inspirou? Ou melhor, né, te espelha, né? Quais são os autores que te espelham? Olha, tiveram vários livros que foram muito importantes na minha vida, né? Os livros, eles têm, alguns livros têm a força, né, de transformar a vida da gente. Ninguém passa impunemente pela leitura de um belo livro, de um grande livro. E, claro, um livro que ainda hoje está muito presente na minha vida, e eu guardo passagens inteiras desse livro, que eu li na minha adolescência, foi Olhai os Lírios do Campo, do grande escritor gaúcho Érico Veríssimo. Esse livro foi muito importante para mim, sabe? Não é nem o livro mais significativo da obra do Érico, mas ele foi muito importante. A história do Eugênio, que é o personagem desse livro, era a minha história também. Um menino
de família pobre que queria, de alguma maneira, encontrar um lugar no mundo. E na minha adolescência eu também vivia esse drama. Eu, filho de uma família de camponeses que veio para Manaus, minha mãe virou operária, eu também queria encontrar um lugar no mundo. Então o Eugênio, ele consegue vencer, e a história desse personagem, de alguma maneira, ela espelhou minha própria história. Não poderia deixar de citar o escritor que assim teve um grande impacto na minha formação, na minha maneira de ver a vida, que foi Machado de Assis. Eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse lido Machado de Assis. Machado me marcou profundamente, porque foi um escritor que me deu uma profunda compreensão da realidade e da condição humana, principalmente das angústias, dos sofrimentos, da maldade humana, porque ler Machado de Assis é uma grande viagem pela alma do ser humano. Aqui no Amazonas, quais os autores que você admira? Eu tenho uma profunda admiração pelo poeta Luiz Bacelar, que completou agora dia 4, né? Completaria 93 anos. Um autor que foi muito marcante na minha vida também foi Thiago de Mello, que continua vivo. Eu sou eu sou um admirador muito constante dos autores do Clube da Madrugada. Eu acho que Faria de Carvalho, o Padre Ruas, Alcides Verck, Elson Farias, Astrid Cabral, esses autores, eles são autores dignos de reconhecimento, não só em termos regionais, mas em termos nacionais, porque são escritores de grande qualidade. Felizmente o Amazonas tem uma tradição muito forte de ter assim grandes escritores muito significativos na poesia em especial, né? Claro que hoje nós temos também prosadores, como é o caso do Márcio Souza, do Milton Atum, que são referências nacionais. Mas eu entendo que a grande força da literatura do Amazonas são os seus grandes poetas. Apesar do vasto número de autores locais, a procura por leitura ainda é muito pequena. Na sua opinião, a que se deve esse fenômeno? Eu penso que isso tem várias motivações. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Tem sido uma reflexão constante na minha vida, porque eu fui professor durante mais de 20 anos e eu sempre procurei estimular muito os meus alunos a ter contato com a palavra, com a literatura, com os bons livros, né? Eu não sei, é difícil dizer quais seriam as razões, mas eu penso que duas coisas que são importantes. A primeira é a questão da família. Eu penso que as famílias que têm uma prática mais frequente de leitura, os filhos, até por imitação também, tendem a ter também apego pelos livros, amor pelos livros. Então acho que isso deveria começar na família. Desde os filhos pequenos ali, crianças, eu acho que os pais tinham que assumir essa responsabilidade de ler para os filhos, ler as histórias infantis, infanto-juvenis, os contos de fada, os grandes livros da literatura infanto-juvenil, as fábulas, os apólogos. Eu acho que tudo isso contribuía muito para fermentar e germinar a imaginação das crianças. E despertar então, o gosto. O gosto. Então, eu acho que em primeiro lugar a família, em segundo lugar, acho que a escola tem um papel e tem uma responsabilidade que precisa ser assumida. Eu defendo uma tese de que a leitura e a escrita deveriam ser matérias autônomas no currículo escolar e que desde as primeiras séries as crianças deveriam ler na escola, ter leitura na escola como uma disciplina ali permanente, e principalmente a escrita. Isso acabaria com esse problema que nós temos hoje. O aluno termina o ensino médio, ele não sabe se expressar, ele não sabe pensar direito e não sabe escrever. Claro que tem as exceções, mas de um modo geral, você lembra que quando existia no vestibular da Universidade Federal do Amazonas a prova de redação, mais da metade dos alunos, era um terror, eles eram reprovados porque zeravam na redação ou tiravam notas muito baixas porque não sabiam escrever. Esse é um problema que precisa ser enfrentado. Então eu penso que numa possível reformulação do ensino no nosso país, leitura e escrita devem ser práticas efetivas na sala de aula, e não só a disciplina de português, porque tem gente que acha que a leitura e a escrita são assuntos só
de língua portuguesa e literatura. Deveria ser de todas as disciplinas. Precisa ler, né? Em todas, como é que eu vou compreender? E você veja, isso que você está falando é verdade, precisa ler. Porque sem a leitura, você também não vai ser um bom aluno só em língua portuguesa e literatura. Você também não vai ser um bom aluno em matemática, em física. Por quê? Porque para você ser uma pessoa versada em matemática, você tem que saber interpretar. Como é que você vai interpretar o enunciado de matemática, o enunciado de física, se você não sabe? Então a leitura, ela é base para todas as disciplinas. E digo mais, a leitura, ela é base para a vida. Uma pessoa que lê é uma pessoa que se informa sobre o mundo, que tem mais conhecimento, que tem mais condições, inclusive, de compreender o mundo e exercitar a sua cidadania. E tentar mudar a realidade, transformar a realidade. Né? A leitura, ela é, inclusive, benéfica para a saúde. Os médicos que trabalham com pessoas que têm problema de Alzheimer, uma das coisas que eles recomendam para a saúde do cérebro é a leitura. E na pandemia, que nos fez refém da tecnologia, inclusive hoje tem livros digitais, né, os e-books, você acredita que a crise sanitária ela aumentou um pouquinho a procura pela leitura? Olha, algumas pesquisas e algumas análises que saíram evidenciaram que houve uma procura muito grande por cultura nesse período, não só pelos livros, né? Mas eu estou falando aqui daquele leitor que tem um hábito mesmo. Tem mesmo a prática leitora e que vive a leitura como uma experiência fundamental para a sua vida e para a sua existência. A leitura como uma coisa, uma necessidade existencial, aquela coisa sem a qual você não vive. Né? Então, existe esse tipo de leitor. Né? E, inclusive, aquele leitor que ele tem uma relação com a leitura também, não só pela necessidade existencial que ele tem de ler, de compreender, de se alimentar espiritualmente. Conforme informações publicadas no teu currículo Lattes, você já coordenou cursos de formação continuada, voltado para leitura, projeto Enem também. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Olha, essa experiência tem relação com a minha prática como professor também, né? Eu sempre eu lutei muito, sabe, para que nós tivéssemos aqui experiências com a leitura mais efetiva nas escolas. Nós criamos um projeto chamado Leitura para a Juventude, que tinha como objetivo estimular a leitura entre os alunos do ensino médio. Foi uma experiência bonita demais, porque os alunos receberam livros de grandes autores brasileiros, Machado de Assis, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, né? Cruz e Souza, José de Alencar. Uma pessoa, ela não fica a mesma depois de passar por uma experiência como essa. Ela se transforma. Elas iriam se transformar e assim como você, o exemplo da sua história, né? Buscar o seu lugar, né? Aqui. Encontrar um sentido para a sua vida, né? Nós voltamos daqui a pouco a conversar com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, da Concultura. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. O universo da informação sem preconceitos. A pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Os cases que se tornaram sucesso no estado. Experiências que deram certo. Histórias de superação. Grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7 da noite, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br.
Estamos de volta aqui conversando com o Tenório Teles, que está sempre em constante transformação. Basta acompanhar as obras dele, mas especificamente nesse momento da história. As transformações, elas estão diferentes, Tenório? Olha, a vida de todo ser humano é marcada por perdas, né? Por ganhos também. E todos nós, a cada momento, vamos vivendo mudanças na nossa existência, né? Tem uma frase de um grande filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso, né? Que ele dizia que um ser humano ele não se banha duas vezes nas águas de um mesmo rio, porque você, ao se banhar nas águas de um rio e ao sair, depois quando você voltar para se banhar de novo, as águas já não serão mais as mesmas e nem você será mais o mesmo, né? Então eu acho que todos nós vivemos essas experiências na nossa jornada, algumas experiências muito difíceis, experiências dolorosas, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter muita força para você não se perder de você mesmo, você não se perder dos seus propósitos, você não perder a sua lucidez, não perder os seus objetivos e seguir em frente, né? Porque há momentos que todos nós passamos que você se questiona se você deve continuar, se você deve parar, se você deve desistir. E há uma coisa assim muito importante que eu aprendi na minha caminhada, que é assim, por mais que você esteja passando por um momento muito difícil, por mais que você tenha vivido uma grande perda na sua vida, você precisa tomar uma grande decisão. E eu acho que a grande decisão que você tem que tomar sempre na vida é a decisão de continuar, é a decisão de persistir, porque a vida continua, né? E lá na frente as coisas terminam de alguma maneira se encaminhando, se resolvendo, e se você desistir, você vai perder essa grande possibilidade, que é a possibilidade do recomeço. A vida, ela nunca para, e a maior lição disso é o que nós vivemos todos os dias. Todos os dias o sol se põe, e todos os dias esse mesmo sol renasce das sombras. Isso é uma metáfora da condição humana, né? Como é que você recebeu o convite para presidir o Conselho Municipal de Cultura de Manaus? Isso já é uma nova transformação na sua vida. Exatamente, é a primeira vez que eu assumo uma responsabilidade assim, pública, né, de gestão, né? E quando o prefeito me convidou, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre essa oportunidade, e o que me levou a aceitar foi uma percepção que eu tive no momento. Eu passei a minha vida inteira sempre trabalhando, uma parte da minha vida na iniciativa privada, e trabalhei muito, produzindo livros, produzindo eventos, produzindo essas formações, e eu pensei, puxa, eu tinha voltado para Manaus, que eu estava morando em São Paulo já há 10 anos, e por conta da pandemia eu voltei para Manaus, e fugindo da pandemia, terminou que cheguei em Manaus, peguei essa doença e não pude mais voltar para São Paulo. E foi exatamente isso que a gente estava falando do renascimento, porque eu tive uma experiência muito difícil nesse aspecto. No meu renascimento surgiu esse convite. Eu pensei, puxa, eu acho que eu vou ficar por aqui e vou dar uma parcela de contribuição para a cidade de Manaus. Eu vou tentar fazer alguma coisa pela cultura, pela cidade. E foi isso que me motivou a aceitar o convite do prefeito. E, sabe, a despeito assim, dos desafios, está sendo uma experiência muito rica, e eu estou gostando muito dessa experiência. E desde que você assumiu, a gente percebe uma preocupação com os artistas locais diante dessa crise sanitária que a gente ainda está enfrentando. Foi lançado inclusive um edital de fomento, né, em homenagem a um cantor renomado que infelizmente, né, foi acometido pela Covid e infelizmente não está mais entre nós, mas deixou um legado, que foi o Zezinho Correia. Em que fase está esse edital? Olha, esse foi o edital da prefeitura e mais propriamente o edital organizado pela Manaus Cult. Nós ajudamos também, né? Porque o Conselho de Cultura ele é um órgão auxiliar da prefeitura e ele é ligado à Manaus Cult. E realmente esse edital ele possibilitou assim que muitos artistas tivessem oportunidade de acesso, né, a recursos para retomar suas vidas profissionais, como você falou bem, em razão da pandemia.
Esse edital está em fase final já, né? Já foram selecionados os artistas, os projetos, e brevemente já vai ser anunciado a fase final com a distribuição dos recursos, a entrega dos recursos, para que os artistas possam executar seus projetos. E, afora isso, nós também temos trabalhado muito lá pelo Conselho, oferecendo formação, né? Formação cultural, formação para o empreendedorismo, para os artistas da nossa cidade. Porque eu penso que a qualificação profissional, para que você possa potencializar as suas atividades artísticas, é muito importante. Então, o Conselho tem dado muita atenção para a formação, principalmente a formação para o empreendedorismo, porque, no meu entendimento, todo artista ele tem que ser um gestor da sua própria carreira. Então, quanto mais conhecimento ele tiver do ponto de vista profissional, do ponto de vista da gestão, mais ele terá condições de ter uma vida artística eficaz, produtiva e com resultados também financeiros, porque é importante que os artistas possam oferir vantagens financeiras, ganhar do seu trabalho artístico, para que ele possa ter mais condições de produzir, de contribuir com a vida cultural da nossa cidade. Então, o Conselho também, nessa gestão do prefeito Davi Almeida, está dando sua parcela de contribuição para ajudar os artistas, principalmente nessa retomada que a gente está vivendo, já poderíamos até dizer, de pós-pandemia, né? Nós esperamos que isso fique para trás, né? É só aguardar agora a vacinação mesmo em massa, né? As pessoas precisam se conscientizar de que, para retomar com toda tranquilidade, se faz necessário que as pessoas se conscientizem e vá lá. Não tome só a primeira, tome a segunda dose também, porque tem muita gente que não tomou a segunda dose. Né? E para continuar os artistas no mercado, se faz necessário mesmo, até diante dessas mudanças, né, de tecnologia, tem que se investir em formação continuada. Agora, todo mundo que vier aqui ao Cenário Entrevista nessa segunda temporada, a gente quer saber as impressões, a veia política, né, dos nossos convidados. Eu queria que você falasse sobre esse cenário político que nós estamos vivendo e fazer um paralelo, né, com a cultura. Olha, o cenário, o que a gente está vivendo hoje na política no nosso país e na política mundial é um período muito conturbado, é um período muito difícil, né, de muito acirramento, né, das posições políticas e ideológicas. Né. Eu sinto assim evidentemente que a minha relação é uma relação muito mais com o mundo da cultura, mas eu como cidadão eu sinto muita falta de um projeto um projeto político, sabe? Eu acho que eu não olho a política pelo lado das pessoas, entendeu? Porque eu não acredito assim em salvadores da pátria, eu não acredito que uma pessoa vai resolver os problemas do país. Eu sinto falta assim da existência de um propósito, um comprometimento com o país, um projeto para o país. Você vê as pessoas hoje numa polarização que, do meu ponto de vista, é extremamente prejudicial, porque você não constrói pontes, né? As pessoas ficam se agredindo e ninguém ouve ninguém. E eu acho que isso não é bom, isso não é positivo. Não é sadio. Não é sadio e não leva a nada, né? Porque todo mundo, quer dizer, está numa situação assim, que todo mundo briga e todo mundo tem razão. E daí? O que isso vai melhorar, resolver, vai avançar, vai desenvolver? E o que o povo quer? O que eu noto, assim, ouvindo as pessoas, é que as pessoas querem viver, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem resolver seus problemas, querem uma solução para essa situação. Então, eu espero que, em meio a tudo isso, que aconteça um pouco de serenidade, um pouco de sabedoria, um pouco de comprometimento, de bom senso, e nós possamos vencer essa etapa construindo um projeto que seja razoável, que seja plausível e que seja, vamos dizer assim, que possa ser executado a médio e longo prazo, e nós possamos sair dessa situação preocupante que o país se encontra. Eu penso que, assim, do ponto de vista mais geral, nós precisamos de um pouco de serenidade, um pouco de juízo e precisamos de
de uma personalidade, vamos dizer assim, de lideranças políticas que tenham verdadeira preocupação com o país e que tenham um comportamento de um estadista. Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um bate-bola rapidinho. Eu falo uma palavra, você diz o que vem à sua mente. Literatura. Machado de Assis. Poesia. Drummond. Tecnologia. Tecnologia, eu penso que a gente precisa usá-la como um meio, não como um fim. Política. Precisamos mudar conceitos, né? Valores, práticas e ter mais tolerância. Amazonas. Eu adoro a minha terra, eu sinto muito orgulho da minha terra. Esses anos que eu passei em São Paulo, todas as oportunidades que eu tinha, eu falava da minha terra. Uma terra com grandes possibilidades e que precisa também de pessoas de boa vontade e comprometidas com a sua história e com o seu futuro. Medo. Eu tenho muito medo assim, às vezes, de não ter força suficiente para me manter no meu caminho, na minha luta, de não realizar as coisas importantes que eu projetei para minha caminhada. Um sonho. Um sonho que eu tenho assim que eu continuo acalentando é que as pessoas pudessem ter acesso à leitura, acesso aos livros, acesso à beleza, porque isso faria muita diferença na vida das pessoas e da sociedade. Esperança. Eu continuo tendo muita esperança que a gente possa um dia construir uma sociedade um pouco melhor, um pouco mais solidária, um pouco mais humana, né? Um pouco mais serena. E eu tenho esperança nisso. E para quem acompanhou a gente até esse momento, quem é Tenório Teles? Eu sou um professor que acredita muito na força transformadora do conhecimento e que se esforça muito também para dar a sua pequena parcela de contribuição nesse processo e que se esforça muito também para fazer o que precisa ser feito. Tenório Teles, muito obrigada pela sua presença e sua participação agora nessa segunda temporada. Eu que agradeço pela oportunidade e eu quero terminar essa minha participação com um pequeno poema do poeta Luiz Bacelar, que ilustra isso tudo que nós falamos aqui, a importância da gente ter força para sobreviver às circunstâncias. E ele tem um poema pequenininho que ele diz assim: na grama seca da campina, o girassol resiste. Então todos nós somos girassóis que vamos resistindo às intempéries e às circunstâncias das nossas vidas e da nossa condição no mundo. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!